Bom, o tratamento normalmente é com antibióticos, quando você tem eh, infecções bacterianas, né? E geralmente melhora em 48, 72 horas tranquilamente, mas antibiótico terapia que se preze não deve ser menor, embora haja alguma controvérsia, mas não deve ser menor na opinião dos infectologistas, de uma maneira geral, não deve ser menor que 7 dias a 10 dias, dependendo da situação, da progressão, até um pouco mais de tempo, até 2 semanas, de acordo com a avaliação clínica. Não raro, né, a internação hospitalar pode ser necessária, especialmente para indivíduos que têm mais idade ou que têm maior risco, né, os que têm febre alta, alterações clínicas, complicantes da pneumonia, né. Com indivíduos que têm comprometimento de função renal, então começa a fazer uma alteração da função renal, mesmo hipotensão, dificuldade respiratória, dispneia, né? Baixa oxigenação sanguínea, pelo fato de haver muita produção de secreção e não se conseguir essa eliminação, o indivíduo começa a fazer uma hipoxemia, podendo levar, se a hipoxemia for bem exuberante, até a cianose, e isso compromete muito a situação do indivíduo. E neste caso, por exemplo, como vocês têm ouvido falar bastante, deve ter ouvido muito acerca da pneumonia causada pelo vírus, que produz choque, pode produzir complicações trombóticas, pode produzir reações inflamatórias muito severas, com tempestade de citocinas no tecido pulmonar, alveolar, intersticial, e isso dificulta muito, portanto, com uma reação inflamatória exuberante, isso dificulta muito a troca de gases, é por isso que, se não tratado a tempo, se não oxigenado, se não ventilado adequadamente, o indivíduo pode falecer. Muito bom. Então, para vocês verem aí, os sacos alveolares aqui em cima à direita, onde vocês, quando o ar passa, ele vem lá da via respiratória superior, passa por dentro dos alvéolos, vocês podem notar ali que quando o ar passa por ali e volta, aí que você ouve a estertoração crepitante. Só isso é o suficiente para você, com segurança, se você fez uma ausculta correta, etc., posicionou seu estetoscópio numa posição correta, sem muita pressão, mas de maneira firme, né? Não daquela maneira solta, de modo que a campânula fique lá meio solta e fique fazendo uma crepitação que é do contato da campânula com a própria, com a própria pele do indivíduo, né? Então, é isso daí. Então, rapidamente, o indivíduo que obstrui as vias aéreas superiores diminui o transporte mucociliar, como a gente já falou anteriormente, pode levar a um edema pulmonar que leva à diminuição de fagocitose de uma maneira geral, e aumento de aspiração de vários agentes, de várias porcarias que vêm pelo ar, inclusive os agentes infecciosos. O indivíduo com imunodeficiência também leva à redução da fagocitose. Indivíduos inconscientes ou etilistas podem ter chance de aspiração. É muito comum o bêbado que dorme porque está bêbado, vomita, aspira e aí ele faz pneumonias de lobo superior direito. Então, sempre é conveniente, do ponto de vista clínico, perguntar: o senhor bebeu, o senhor desmaiou, o senhor teve crise convulsiva, ficou inconsciente por alguma razão? Isso aumenta o risco do indivíduo aspirar tecido ou gastrointestinal para os pulmões e ou saliva, inclusive, o indivíduo pode fazer essa aspiração, diminuir fagocitose, isso aumenta o risco de desenvolvimento de processo infeccioso. As infecções virais já levam também à reação inflamatória, com aumento de aderência de secreções, diminuição nas mucosas de transporte mucociliar, e aquilo que deveria estar saindo por tosse, etc., não sai, isso também leva à diminuição de fagocitose.
Bom, classificação de pneumonias, nós podemos fazer dos mais variados tipos. Alguns deles são esses aqui, ó. Através do agente etiológico, né, descobrir o agente etiológico produtor daquela pneumonia, tipo de comprometimento, né, se é um comprometimento de um lobo só, bilobar, unilobar, se é um comprometimento intersticial, se é um comprometimento brônquico, bronquiolítico, mas a pneumonia clássica é aquela que, de um lobo, ou dois lobos, ou três, é aquela que acomete fundamentalmente o tecido pulmonar e avançando até os alvéolos pulmonares, até a porção respiratória mesmo dos pulmões. De acordo com o tempo de evolução, por exemplo, uma pneumonia aguda, comunitária, ou uma pneumonia crônica, pneumopatia crônica do tabagista, que pode ter tanta secreção que chega uma hora que algum agente se acesta ali e produz um processo infeccioso, então, de maneira crônica, e local de aquisição, na comunidade ou dentro de serviços hospitalares. Então, veja lá, ou aquisição comunitária hospitalar, aguda ou subaguda ou crônica, comprometimento dos que nós estamos falando aí, e o agente causal podendo ser infeccioso e até não infeccioso. Dos agentes infecciosos, a gente tem outros aí, todos esses listados de uma maneira geral, bacterianos, fúngicos, virais e algumas outras etiologias e até de origem inflamatória não infecciosa. Por exemplo, o lúpus pode dar algum tipo de pneumopatia, reação inflamatória. E algumas doenças reumatológicas podem dar comprometimentos inflamatórios também em tecido pulmonar. Das bacterianas, veja uma lista de xingamentos aí, Streptococcus pneumoniae, que acho que talvez tenham visto ou verão na microbiologia, o Streptococcus pneumoniae, muito comum em produzir o quê? Streptococcus pneumonias, extremamente comum em produção de pneumonias, pneumonias agudas comunitárias, Staphylococcus aureus, podendo produzir pneumonias, muito frequentemente em crianças, em imunossuprimidos, Klebsiella pneumoniae, que é o Klebsiella, que é um bacilo gram-negativo, já o Streptococcus são cocos gram-positivos, que a coloração de gram reagem positivamente. O Haemophilus influenza é um bacilo gram-negativo, coco-bacilo gram-negativo, né? E a Legionella pneumófila, que é também um agente não frequente, mas que pode produzir pneumonias também. Clamídia e micoplasma entra dentro daquele grupo de pneumonias denominadas pneumonias atípicas, que normalmente dão febre ou febrícula, mas mantém tosse prolongadamente por bastante tempo, indivíduo que tem infecção por clamídia. Por exemplo, você acha a maior frequência é por Streptococcus pneumoniae. Começa a tratar com amoxicilina, por exemplo, 3, 4 dias que já deveria estar sem febres, a tosse diminuindo substancialmente, o indivíduo, mesmo com 3, 4, 5 dias, vamos dizer assim, não melhora e você começa a ter necessidade de pensar que possa ter uma associação de outros agentes. É menos frequente? Menos, mas pode ter. Ou ser a própria clamídia ou micoplasma, né? São organismos que, em princípio, não têm membrana citoplasmática aí e que podem produzir quadros pneumônicos intersticiais, predominantemente, por isso que praticamente não produzem secreção, e eles produzem pneumonias intersticiais aí, mas com alguns, dependendo da intensidade, pode secundariamente contaminar com agente outro bacteriano aí. Micobactérias, de uma maneira geral, e as micobactérias atípicas, né? Todos se lembram do Mycobacterium tuberculosis, o produtor da tuberculose, e as micobactérias atípicas, que são todas chamadas micobacteriosas. Aí tem dezenas e dezenas de subtipos de micobactérias que você só consegue identificar através dos mecanismos de identificação pelos estudos microbiológicos. Actinomyces israeli,
um bacilo também bem compridado, que parece um fungo, mas é uma bactéria. As ricketsioses também, que podem produzir quadros pneumônicos severos aí. Todas bacterianas são essas aí, as frequentemente observáveis, mas a pneumonia aguda comunitária, por exemplo, vocês têm que sempre pensar em Streptococcus pneumoniae, ponto. Essa é a regra. Secundariamente, você tem que pensar, se não evoluir bem, em clamídia e micoplasma. O resto vão surgir em determinadas situações. Por exemplo, Klebsiella. Klebsiella ocorre muito com aspirados de conteúdo gastrointestinal do indivíduo que ou que teve crise convulsiva e aspirou, e ficou desmaiado, caiu, ou que bateu a cabeça porque se acidentou, ou porque está lá deitado na cama, em coma, e ele pode aspirar, e pode fazer uma infecção por Klebsiella pneumoniae, ou porque é bêbado, ou porque é alcoólatra, ficou bêbado, dormiu e vomitou, aspirou, faz uma infecção por bacilo gram negativo. Tá? Muito bom. Dos vírus, os vírus sincicial respiratório é muito comum também em neonatologia, em crianças de tenra idade, né? Nenenzinhos recém-nascidos, em enfermarias de neonatologia, por exemplo. Adenovírus que podem produzir resfriados comuns e as gripes, né, produzidas pela influenza A, B, H1N1, H3N2, H5N1, são vírus da influenza que podem produzir aquele quadro mais exuberante aí, de quadro clínico, com febre alta, tosse, mal-estar, muito, parece que clinicamente que o sujeito falou, parece que passou um trator sobre o meu corpo de tantas dores no corpo que eu tenho. Vírus da parainfluenza também, o citomegalovírus já que acomete muito mais predominantemente os indivíduos que são imunossuprimidos, como imunossuprimidos por AIDS, que pode produzir pneumonia intersticial, ou retinite, ou encefalite, ou meningoencefalite, ou lesões também que ocorrem no tecido do trato gastrointestinal. Os coronavírus, que a gente tem visto aí, o MERS, o SARS, o SARS-CoV-2, por exemplo, que podem produzir pneumonias severas, debilitantes e mortais, muitas vezes, né? Hantavírus, que também pode produzir pneumonias muito severas aqui. É muito comum nos Estados Unidos, uma doença em que você se contamina quando adentra em ambiente, ou tem contato com ambientes que tem rato, por exemplo, né? Especialmente ratos silvestres, você pode pegar o hantavírus aí. Das pneumonias fúngicas, que pode dar não só pneumonia, mas uma manifestação de todos os sistemas do organismo, é a paracoccidioides brasiliensis, a paracoccidioide micose. É muito frequente no nosso meio aqui, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, a região Sudeste, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e vai um pouquinho mais para o Nordeste, você pode ter a presença de paracoccidioides brasiliensis. É uma doença complexa, é muito debilitante, mas ela não mata rápido, ela vai lentamente consumindo o indivíduo. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um paciente que quando chegou, a gente, na época da nossa residência, esses indivíduos aí, chegou esse indivíduo, ele tinha simplesmente menos que 30 quilos, uma desarticulação do joelho, o joelho, você se jogasse para um lado, para trás, para frente, para um lado, ele andava de qualquer maneira, para qualquer lado, tá? E isso era por causa da PB-micose, Paracoccidioides brasiliensis micose, por isso PB, B de Brasil, micose, e esses indivíduos tinham, então, essa situação. Feito o diagnóstico, depois de vários tempos seguidos, foi tratado adequadamente, ele voltou e está curado, hoje é um cara que, isso foi uns 30 anos, ou 35 anos,
que ele teve uma coisa, um tratamento muito eficaz e ficou curado. Já encontrei com ele por aqui no HC, sujeito que bem bacana, e tocou a vida dele. Mas queriam até amputar a perna dele, mas a gente pediu para ortopedia, que queria amputar, e pedimos para fixar. Hoje ele anda normalmente, lógico, tem limitação funcional, né? Mas tirou os fixadores e tal. Ele colocou duas próteses ainda nos quadris, por desgaste, não por causa de qualquer outra coisa da doença. Coccidioide micose é o Coccidioides imites, locais áridos, desérticos, tem muita Coccidioides imites. Aqui no Brasil é menos frequente que para Coccidioides brasileiros. A histoplasmose acomete muito indivíduos que são imunossuprimidos, tanto quanto Cryptococcus neoformans, aspergilose, que acomete muito indivíduos imunossuprimidos, a candidíase também, e a mucormicose, que pode dar lesões em indivíduos muito imunossuprimidos. É muito comum em diabéticos descompensados. Às vezes você acha uma mucormicose em indivíduos descompensados de diabetes, e ele não sabia ser diabético. Ok? Muito bom. Você pode ter também pneumonias ou pneumopatias por eumintos e protozoários, tá? Então, você pode ter estrongiloides estercoráveis e pode ter pneumonias por estrongiloides estercoráveis, por protozoários você pode ter também, e é uma coisa. Felizmente, com a evolução e a melhora econômico-social do país, a gente praticamente não tem visto no nosso meio, por exemplo. Mas, talvez em locais mais ermos, em locais onde as condições de vida ainda são ruins, pode ser que ainda haja esse tipo de manifestação. E as das não infecciosas, as pneumonites, que se fala, por it é a inflamação, você pode ter de origem alérgica, por ácaros, por cheiros, por odores, enfim, com várias substâncias imunoalérgicas, né? Pneumonia tóxica por aspiração de gases ou por aspiração de fumaça, etc. Inflamatórias, por doenças inflamatórias, neoplásicas e aspiração, que a gente já falou, no caso do convulsivo do indivíduo bêbado, né? Do etilista. E as pneumonias agudas comunitárias podem ocorrer tanto as agudas no adulto imunocompetente, tendo origem na comunidade, por isso se chama PAC, pneumonia aguda comunitária. Os mais comuns são tratados ambulatorialmente. Frequentemente nós temos a presença, como disse anteriormente, streptococcus, pode ter micoplasma e clamídia, muito menos frequentemente. Os vírus respiratórios são muito comuns, produzindo a infecção respiratória, a pneumonia, inclusive, que pode se contaminar com agentes bacterianos, porque as infecções virais rebaixam a resposta imunológica de uma maneira geral, predispondo a processos infecciosos bacterianos superajuntados. O Haemophilus influenza também, outra bactéria que pode produzir pneumonia aguda comunitária, essa em faixas etárias bem inferiores de crianças até 3 a 5 anos são muito comuns. Muito bom. Nos casos das internações, patógenos mais comuns continuam sendo praticamente os mesmos, tá? Um ou outro que muda por causa da flora hospitalar, que quando você adentra, começa a frequentar, a sua flora também vai mudando. Você vai adquirindo mais, por exemplo, bacilos gram-negativos, e tem muitos bacilos gram-negativos hoje em dia multiresistentes. Felizmente, os Staphylococcus aureus, que eram muito mais multiresistentes, pela presença e ação das comissões de controle de infecção hospitalar para não utilização de antimicrobiano de qualquer maneira e com uso de antimicrobiano de maneira mais racional, se observou que hoje houve uma redução drástica na quantidade de Staphylococcus aureus multiresistente, o famoso MRSA, MRSA.
Bom, os casos mais graves que tem que ir para UTI, não só os estreptococcus, mas aí aparecem muito os bacilos gram-negativos. Bacilos gram-negativos, como disse, eles são agentes aí muito habitantes dos hospitais, das instituições de saúde de uma maneira geral, e o uso cada vez mais profuso de antimicrobianos de gerações mais avançadas, e de maneira nem sempre racional, correta, e o uso racional de antimicrobianos geralmente deve ter a ver com achado ou a descoberta do agente etiológico, preferencialmente, que seja dado, então, para esse agente um antimicrobiano que seja mais destrutivo da cápsula da bactéria e que seja, portanto, mais bactericida, que mate e que não haja sobre o DNA. Por exemplo, alguns agentes como antibacterianos podem ser utilizados e agem alterando o DNA celular da bactéria. Isso pode predispor e frequentemente predispõe ao desenvolvimento de resistência, daí a emergência de patógenos muito resistentes aqui nos meios hospitalares. Um problema muito sério hoje em dia pelo uso não racional de antimicrobianos. Então, falamos já da necessidade dos diagnósticos se ir a ter ao diagnóstico clínico, alguma coisa de ordem laboratorial, radiológico, em geral, raio-x é suficiente, mas tem situações que você tem que lançar mão de tomografia e ou de ressonância em determinados tipos de manifestações que podem não ser muito claras aí aos exames mais simples. Tá? Então, só recordando que no quadro clínico a tosse tem que ser predominante. A tosse que venha, que se mantenha, você fala, opa, aí tem. E aí o indivíduo tem que ter uma ou mais dessas aí, ó. Expectoração, ou tosse seca, dor torácica ou falta de ar, sinais de consolidação pulmonar, ou seja, você observando que tem na radiografia de tórax alguma imagem compatível, febre superior a 37,8, o indivíduo pode ter com a queda da febre ou com a utilização de antitérmicos, sudorese, e aí se você dá o antitérmico reduzindo a febre, ele tem sudorese, pode ter dores pelo corpo e dificuldade respiratória, que deve predispor o indivíduo a ser tratado de maneira internada. Um dos exemplos de uma pneumonia bacteriana lobar está aqui, em que vocês olhem nessa parte superior, do lado direito do pulmão desse indivíduo, nessa radiografia simples de tórax, você olha lá, tem como se fosse uma linha reta e abaixo uma opacificação. Essa opacificação e acima a linha reta é exatamente o limite entre o lobo superior e o lobo médio aí do pulmão à direita aqui. Então, esse é um indivíduo que tem uma pneumonia de lobo médio à direita. Tá? Dando alguns exemplos. Outra possibilidade é uma broncopneumonia com comprometimento predominantemente de campos médios e superiores aí à direita, do lado direito do paciente, né, do lado direito do coração, e do lado esquerdo um pouco na região peribrônquica, perihilar aqui, que pode-se ver alguns nódulos ali, alguma manifestação de opacificação também, que é como se diz no linguajar da avaliação radiológica. Aqui também você pode observar que do lado direito do coração tem lá uma opacificação bem heterogênea e do lado esquerdo também bem heterogênea. E parece com micropontos ali, isso é uma pneumonia muito mais intersticial, demonstrando um comprometimento predominante do interstício entre os alvéolos do tecido pulmonar. Muito bom. Alguns exames podem ser preditores de gravidade, embora de baixa sensibilidade. O hemograma, ele pode mostrar uma leucopenia, uma queda dos glóbulos brancos. Quanto nós temos de glóbulos brancos no nosso organismo em geral? É variável, né?
dependendo do laboratório, mas entre 4 mil a 10 mil você considera normalidade. Leucócitos menor que 1.000 ou menor que 3 mil, você começa a ficar preocupado. Menor que 1.000 ainda, significa que você tem uma quantidade de linfócitos T, CD4, que são glóbulos brancos totais, os leucócitos. Se você tiver, digamos, desses aí, uns 35% seriam uns 350 glóbulos brancos, de linfócito TCD4 você compara mais ou menos conta mais ou menos uns 20% dos linfócitos totais. 20% de 35 seriam 70 linfócitos totais. Ou seja, o indivíduo com isso, você faz uma estimativa de que ele teria um nível de imunossupressão de imunidade celular com resposta muito prejudicada ao agente que está presente ali, e, portanto, com uma imunossupressão pontual ali, fazendo com que o tratamento tenha que ser feito rapidamente para ele ter algum grau de recuperação. Isso são exames preditores de gravidade. O desenvolvimento de insuficiência renal, normalmente a ureia não deve estar inferior geralmente é até 45, na maioria dos índices aí. Aqui, maior que 65 pode significar um certo grau de gravidade, porque pode ter a ver com insuficiência renal já por eventual queda da pressão, por exemplo. Alguns eletrólitos, como sódio, a glicemia, enzimas hepáticas, AST, ALT, podem determinar algum tipo de alteração. Por exemplo, você pode ter pneumonia ou uma infecção de trato urinário, você pode ter hepatites tóxicas ou secundárias, hepatites secundárias ao processo infeccioso à distância. Então, você pode, por exemplo, se tiver pneumonia, você pode ter aumento de AST, ALT, que são as enzimas hepatocíticas, provenientes de reação inflamatória no tecido hepático, que faz com que haja uma elevação, então, dessas enzimas de maneira reacional, seria uma hepatite reacional ao processo infeccioso bacteriano, por exemplo. Aí, alguns exames inflamatórios, como procalcitonina, proteína C reativa, são grandes marcadores de gravidade no indivíduo com pneumonia e, certamente, outros processos infecciosos.